Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando, editor do Gas Conecta, plataforma de inovação e tecnologia da Pinó, e hoje eu estou aqui com uma tarefa diferente, que é dar início a essa série de podcasts que se chama PED Talks. E para poder estrear aí essa série, a gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos que o Bruno Watanabe, que é o fundador da Mascote Fit, né, uma empresa curitibana nascida lá em 2018 e que propõe aí uma alimentação natural para cachorros. Bruno, puxa, muito obrigado por você estar aqui com a gente e contar aí também um pouco da história da Mascote Fit, que é uma empresa que tem se tornado muito importante aí no mercado de alimentação para cachorros em Curitiba e também em outras cidades, né? Isso aí, poxa, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazerzaço estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, da história dos cachorros, né? E de como que a gente pode fazer para que eles vivam mais. Afinal das contas, essa é a nossa missão, né? Cuidar dos cachorros como se eles fossem nossos. Muito bacana, muito bacana. E como é que nasceu a Mascote Fit? Então, a Mascote, ela nasceu de um jeito um pouco inusitado, assim, né? A minha primeira empresa foi de uma coisa que não tinha nada a ver com cachorros. Semijoias. Sério? Daqui pra lá, né? E foi uma loja que eu tive aqui em Curitiba, no shopping Curitiba. E essa empresa, ela durou 2 anos e meio e não deu certo. Foi um negócio assim que ele se perdeu naquela crise da marolinha, não sei se você lembra, e muito doloroso, né? Eu era mais jovem na época, tinha 23 quando eu abri a empresa, decidi fechar a empresa com 26, então você fica naquela dificuldade, aquela dor emocional de fechar um negócio, de falhar. Nessa época eu achei um emprego numa empresa aqui de Curitiba também chamada Solves, que faz pesquisa eletrônica. E era um emprego incrível, assim, onde eu trabalhava diretamente com pesquisa, com empresas grandes e na área de satisfação com o cliente. Lá eu conheci o meu sócio hoje, o Patrick, né, que também já trabalhava na empresa desde estagiário. E era um trabalho muito legal, aquele clima de startup, a empresa bem no começo ainda, e a gente crescendo mês a mês. Só que como eu fiquei com muita conta para pagar, por conta da Pietra, da minha loja, que enfim não deu certo, eu comecei a buscar uma fonte de renda extra. E nessa época eu morava numa casa que tinha um quintal grande e surgiu o aplicativo Dog Hero, que é aquela ferramenta, o Airbnb dos cachorros, né? Uma forma da gente hospedar cães de outras pessoas quando elas viajam, quando elas precisam. E como eu sempre amei cachorro, gostava muito, tinha um quintalzão, eu comecei a cuidar dos pets em casa para fazer uma renda extra. Então, fui um dos primeiros aqui na cidade a hospedar. Nessa época, era super bem avaliado, 5 estrelas, um monte de avaliação positiva. E foi com isso que eu percebi que eu comecei a conviver com vários tipos de cachorros diferentes e a relação deles com a alimentação. Então, assim, o que aconteceu? Eu cuidava do seu cachorro e do cachorro de outra pessoa. E aí, um dos cachorros tinha a melhor ração de todas. E o outro, uma ração mais simples. O esperado é que o cachorro que come a ração mais cara, ele vai querer ficar com a dele, mas não. Eles sempre queriam trocar. Se eu não separasse na hora de comer, ia dar briga, né? E eu fui percebendo, assim, aos poucos foram tendo cliques. E esse foi o primeiro. Poxa, eles não gostam de comer a mesma coisa todo dia. E os anos foram passando, eu fui recebendo cachorros de todos os tipos, desde pitbull até pug, os mais comuns, os vira-latas, os mais maravilhosos também. E em cada ano assim que foi passando, eu fui recebendo, acho que alguns insights assim sobre a comida, né? Eu tive um cliente que ficou 1 mês fora, deixou os cachorros em casa e deixou comida congelada para eles, eu tive que servir. E acabou a comida, ele não voltou de viagem, eu tive que fazer. E aí eu não pensei na mascote ainda, não veio a ideia. Eu achava esse cara um maluco, porque na minha cabeça cachorro tinha que comer ração. Sim. E aí foi passando tempo, eu fui percebendo outras coisas. O meu cachorro na época, que era o Sleep, né, o cachorro da minha ex-namorada, então eu digo que é meu ex-cachorro. O Sleep, ele teve um problema sério de hernia de disco, reclamava muito de dor, a gente tinha que dar remédio. E ele era um cachorro que ele não comia absolutamente nada. Ele deixava a comida no pote até morrer de fome. Sim. Né, a ração. E isso causava outros problemas. A gente via sempre um vomitinho amarelo, né, problemas gastrointestinais. E aí, nessa época, apareceu aquela operação carne fraca. Não sei se você lembra, mas a manchete era
papelão na carne. Ah, E aí, essa foi a manchete que me deu o clique, assim, eu falei, poxa, se a gente está comendo papelão na carne, imagina o que que vai dentro das rações comerciais, né? Então, fui pesquisar, não gostei nem um pouquinho de tudo que eu descobri, fui numa loja aqui da cidade para olhar mesmo, peguei todas as rações, virei todos os rótulos, e tudo que eu descobri eu encontrava no rótulo. Eu via lá transgênico, eu via lá conservante, que é proibido para alimentação humana, mas para pet pode. E eu achei muito ruim. Falei, gente, como assim? Né? O que acontece? E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me aprofundando, fui descobrindo estatísticas, outros estudos e coisas que assustam, né? Por exemplo, você sabia que o cachorro é o mamífero que tem mais incidência de câncer do planeta? caramba. É 1 a cada 2 em alguma fase da vida. Caramba. E aí, quando eu recebi essa informação, volto para o passado. Meu primeiro Rottweiler, meu primeiro cachorro, meu primeiro amigo, câncer. Meu segundo Rottweiler, câncer. Puxa. Né? E aí a gente acha, é da raça, é normal, eles não vivem muito mesmo. Mas quando você começa a associar essas coisas, existe, né, uma correlação entre a qualidade da alimentação e a expectativa de vida, saúde. Então, dada essa indignação, eu fui pesquisar e eu encontrei a alimentação natural como uma tendência já na Europa, nos Estados Unidos. E aí começou essa jornada maluca, né? Eu e o Patrick, a gente começou a fazer curso, aprender a fazer em casa, ainda de uma forma um pouco amadora na época. E o Sleep, né, o meu ex-cachorro, foi o nosso cobaia. Sim. E com 2 meses comendo comida, esse cachorro mudou completamente. Olha. Era um cachorro assim que... Primeiro ele tinha um comportamento muito calmo de ficar deitado na cama, não querer sair. E ele passou a ser um cachorro que na hora que eu pisava para fora da cama, ele já me olhava na porta assim, tipo, vamos que eu quero comer, agora. E limpava o prato na hora. Sim. Acabou o problema do vomitinho amarelo, acabou o problema de dor, parou de reclamar. Eu fui lembrar 3 meses depois que eu não estava dando remédio para ele, porque o cachorro não tinha mais problema de inflamação. E a resposta é a alimentação. Sim. Né? Ele partiu assim de uma dieta com uma quantidade de carboidratos pobres super alta para uma dieta balanceada, com muita fibra, com proteína de primeira, né? Com carboidratos associados à fibra, carboidratos mais ricos. E aí o organismo dele reagiu. Sim. E foi nessa história que eu percebi que, puxa, isso aqui é algo que a gente não está acostumado, que o brasileiro não conhece, que é algo que ficou no nosso passado, né? Aquela história de, minha avó só dava comida pro cachorro, e a gente se perdeu em algum momento. Então, a ideia da mascote surgiu dessa forma. Boa. Você ainda estava na empresa quando começou? Quer dizer, você estava na empresa, você ainda tinha o Dog Hero, né, recebendo cachorros em casa, e de repente do nada resolve fazer alimentação natural em casa para os cachorros também. Foi uma coisa que nasceu então no fogão da tua casa, isso daí. Isso aí. A gente abriu a empresa em 2018 e eu e o Patrick, a gente ainda trabalhava na Soubs. Entendi. Então, aos finais de semana a gente cozinhava. Sim. Durante a semana de noite atendia os pedidos, mandava mensagem para os clientes, fazia as entregas. Nessa época, quando a gente iniciou a empresa mesmo, nós fomos atrás de um imóvel para fazer isso. Então, já era uma cozinha industrial, com registro no Ministério da Agricultura, que era necessário na época, e com todos os procedimentos. Porém, um imóvel bem pequenininho, um empreendimento bem no começo, assim. Sim, e hoje ela cresceu, né? E hoje cresceu. Hoje a gente tem uma estrutura com mais de 1.000 metros quadrados, praticamente aí 20 funcionários, 20 colaboradores direto, trabalhando para conseguir atender toda essa cachorrada. Bacana, bacana. E como é que você define a essência da mascote agora, assim, passado todo esse tempo? Então, Fufu, a essência é muito engraçado, porque é um conceito que eu preciso sempre martelar na cabeça de todo mundo que trabalha com a gente lá. A gente não vende comida, a gente vende saúde. Tá. A Mascote Fit, ela funciona que nem uma academia. Se você vai uma vez, não muda muito. É gostoso, você posta stories, fica feliz, mas não muda seu corpo. E a gente vê os resultados mesmo dia a dia, depois de um longo período. Então, a essência da empresa é essa, a gente buscar sempre melhorar os cardápios. Então, assim como uma startup trabalha para melhorar o software que te entrega todo mês, a gente tem essa tendência de ficar melhorando cardápios e buscar novidades dentro da nutrição
para que daí os nossos clientes, os nossos assinantes, eles tenham sempre opções, variações, ingredientes novos entrando na dieta e com benefícios, né? Então, essa é a essência, longevidade e saúde. Boa. E é um serviço personalizado que vocês fazem, né? Cada cachorro tem a sua ração específica, né? Isso, a gente tem algumas dietas que são consideradas de manutenção, que são as dietas para cães saudáveis. Tá. E aí a gente ajusta elas independente da raça, são só detalhes de fase da vida, né? Se o cachorro é filhote, ele tem algumas receitas, se é adulto, algumas outras, e se ele já está mais velhinho um pouquinho, a gente tem as dietas sênior. Entendi. Mas são dietas que servem para todas as raças. Tá. E parte do nosso produto também é personalizado. Então, poxa, meu cachorro ele é alérgico, ele é diabético ou cardiopata. Então, nesses casos, a gente prepara especialmente para ele uma refeição feita sob medida mesmo, para ajudar nessa condição dele. Quanto tempo de estudo aí para vocês chegarem até essa solução que vocês colocam para o mercado agora? Olha, antes de abrir a empresa, a gente teve 1 ano de estudos e testes, né? Toda a parte de formulação, quem faz para nós hoje são médicos veterinários que são especialistas na área. Tá. Dessas nossas receitas próprias, por exemplo, a mão por trás disso é de uma médica veterinária que ela é referência aqui no Brasil, uma pessoa incrível, conhecimento assim fora da casinha, que é a doutora Celina Okamoto. Então, ela é uma profissional com anos e anos de curso ensinando outros médicos veterinários a fazer, e toda essa bagagem a gente trouxe para dentro das nossas receitas. Tá. Mas a mascote em si ficou 1 ano assim, em laboratório, em teste de palatabilidade, em modelagem do plano de negócio, até a gente realmente abrir as portas lá em 2018. Entendi. E a gente tem, quando a gente fala de alimentação natural, você comentou antes, né? Minha avó dava só comida para o cachorro e estava tudo bem, né? Assim, mas a gente entende que não é só isso, né? Como é que a gente pode definir uma alimentação natural de boa qualidade para os animais? Com certeza. Essa é um problema. A gente tem que diferenciar a comida caseira de alimentação natural. Não que a comida caseira vai matar o cachorro. Tem coisas que não fazem bem, tem coisas que fazem bem. O segredo é o equilíbrio, né? O balanceamento das dietas. Então, hoje, toda dieta de alimentação natural, ela tem que ter suplementação, ela tem que ter os ingredientes na quantidade certa, dentro de um balanceamento, e, se possível, levar em conta as características do cachorro. Né? Que nem eu falei, se o cachorro é saudável, ele tem algumas receitas base. E aí a gente parte para outros fatores. Ele está acima do peso, está abaixo do peso. Podemos partir para uma receita light, por exemplo. Ele tem uma tendência a ter alergia, vamos para a hipoalergênica. Filhotinho, então precisa de uma suplementação específica. E essa é a diferença da comida que a gente serve em casa, por exemplo, que a gente faz em casa, para uma comida preparada por uma empresa, por um profissional que conhece do processo, do produto mesmo. Né? Sim. Isso teve lá já no início, quando você começou no fogão da sua casa mesmo, assim, esse pensamento e essas receitas com essa vamos dizer assim, com uma certa complexidade, né, para poder fazer o produto ideal, já começou lá no início, em 2018, ou isso foi evoluindo com o tempo? Começou em 2018, a gente já trabalhava com as receitas balanceadas e todas suplementadas. Isso desde o começo, dia zero. Nas etapas de teste, tanto eu quanto o Patrick, a gente começou muito cru. Então, a primeira referência, assim, foram buscas na internet, cursos mais básicos, e aí a parte de suplementação, por exemplo, ela era mais simples. Né? Faz farinha de cascas de ovos para suplementar cálcio. A gente entende que não é assim, sabe? Tem que ter todo um estudo. Todas as nossas dietas, para você ter uma ideia, elas são balanceadas em software, né? Para que fique certinho, não falte nada. Então, não tem assim o sal que eu coloco a gosto, sabe? É tudo medido nos mínimos detalhes. Sim, sim. Curioso, né? Você falou de sal, mas tem aquela história de que não pode dar sal para cachorro, né? Então, um pouquinho pode. Um pouquinho pode e é importante. É? É importante. O sal nas nossas dietas, a gente usa 1 grama por quilo de alimento. É muito pouco. Sim. Só que o sal é sódio, né, e cloro. E o sal tem essa função de regular o cloro dentro do organismo do animal. Olha. Então é bem importante também. O sal brasileiro é iodado também, então ele traz alguns outros benefícios, né? Mas é que nem eu falei, tem que estar dentro do software lá, equacionado. Algumas dietas não vão sal, algumas vão.
de acordo com o que a gente precisa entregar, né? Entendi. Quais são os benefícios da alimentação natural? Assim, você já me deu alguns, mas seria interessante a gente repassar todos aí que vocês consideram importantes. Show. Acho que em primeiro lugar, assim, a gente traz o animal para uma alimentação, para uma nutrição mais próxima do que é o que ele teria na natureza. Ainda é cozido, ok, mas são ingredientes mais conhecidos, ingredientes frescos, que você sabe o que você está lendo. Né? E a questão da qualidade. Então, a gente usa um peito de frango de marcas boas, né? Hortifruti chega sempre fresquinho. Então, essa é a primeira das vantagens. Quando a gente tem ingredientes bons, a gente tem todo o resto bom, inclusive as fezes, né? Que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Mas esse é o primeiro benefício. A gente traz uma mudança na nutrição do cachorro. Se você olhar a tabela nutricional, a ração também ela complementa tudo. Ela tem que fazer da mesma forma. A diferença é a forma que os alimentos entregam aqueles nutrientes. Sim. Tem muita coisa, por exemplo, na natureza, que se perde depois de um processamento muito pesado, de altas temperaturas, né, de um processo de extrusão, desidratação. Então, a alimentação fresca, ela mantém e ela ajuda toda essa parte. Né? Uma coisa que a doutora Celina até falou em uma das palestras que a gente fez com ela, você sabe qual que é a diferença genética entre uma abelha operária e a abelha rainha? Nenhuma, né? Nenhuma. E elas são morfologicamente, o corpo delas é completamente diferente. O que muda? O que elas comem. Sim. E aí você vê a abelha rainha se desenvolvendo de um jeito e as operárias de outro. E com a gente, com os cachorros, é a mesma coisa. Né? Nós temos predisposições nos nossos genes que são ativados ou não de acordo com situações ambientais, de acordo com alimentos, de acordo com estresse, com trauma. Então, o alimento carrega esse benefício. Aí, passando assim para os benefícios mais específicos, né? A gente pode considerar como um benefício a mudança do pelo. É um pelo mais sedoso, mais brilhante, a pele, né? Questões alergênicas. A alimentação natural, como eu falei com o Sleep, lá o meu cachorro, ela tem por característica ser muito menos inflamatória. Porque a gente tem carboidratos ricos e tem muita fibra. Sim. E aí o que acontece? O organismo do cachorro não dá aquele pico de insulina. Né? Ele não tem aquela inflamação e com isso evita doenças crônicas. Ajuda, né, a evitar doenças crônicas. Entendi. Gastrointestinal é um alimento mais fácil de digerir. Né? A ração, o cachorro ele come ela seca e aí depois pode perceber que ele vai correndo beber água. Porque essa ração dentro do estômago dele precisa ser hidratada para daí chegar no pH ideal e passar para o resto do trato digestivo. Já a alimentação natural, não. Ela já tem uma hidratação muito grande. Então, ela é muito mais fácil de digerir do que a ração e de aproveitar os nutrientes também, né? Imunidade. Imunidade é um ponto assim, que eu acho crucial dentro dos nossos benefícios. E aí entra a questão da microbiota, né? Então, nós, como humanos, nós somos apenas 10% humanos. Os outros 90% são bactérias. Sim. E os cachorros, eles são parecidos. Eles não são só cachorros. Eles têm toda uma flora intestinal, toda uma série de micro-organismos que vivem dentro deles. O que acontece com esses micro-organismos se você tem uma dieta pobre? Eles viram tipo um deserto. Né? Acaba criando assim, um favorecimento por uma espécie só, não tem uma diversidade muito grande. E com a alimentação natural, a gente tem o contrário. As dietas da mascote, por exemplo, podem variar. Então, essa semana você recebe de carne com chuchu, batata doce e cenoura. Semana que vem você vai receber arroz integral, peito de frango e berinjela, por exemplo. Essa variabilidade e essa quantidade de fibras fazem com que a microbiota intestinal dos pets se desenvolva, floresça de uma forma extremamente saudável. E essa microbiota impacta daí imunidade, né? Questão de doenças, resistência a outros tipos de infecções, até questão de felicidade mesmo. Né? Aquela conexão, né, entre o intestino e o bem-estar, né, o cérebro do cachorro. Então, assim, são muitos benefícios. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro, eu faço, eu vendo, eu dou para os meus, mas os benefícios realmente são muito legais assim, de ver. Boa. Você comentou aqui antes da gente começar a entrevista que você tem agora dois
dois pequenos de 10 meses aí, né? Que já nasceram comendo comida, alimento natural, né? Assim, você... Comparado com aqueles cachorros que você teve antigamente, assim, você nota alguma diferença entre esses cachorros? Teu ex-cachorro mesmo? Cara, bastante coisa, né? Eles são dois daquela raça Whippet, sabe? Uhum. Que é a raça de corrida, os magrinhos. Às vezes é difícil acreditar que eles são cachorros, parecem uns velociraptors, assim. Essa fase da adolescência canina é muito engraçada, porque eles aprontam pra danar. Mas a diferença, assim, em relação aos meus outros cachorros, é difícil dizer de cabeça, assim, porque quando eu tive os meus outros cachorros, eu era muito pequeno, né? Eu vi, assim, por exemplo, a Pug da minha mãe ter uma evolução muito grande quando ela saiu da ração e foi para alimentação natural. Uhum. Ela era uma Pug de 6 anos que parecia que tinha 15. Uhum. E aí, assim, poucos meses depois que a gente começou a servir alimentação natural para ela, parecia que ela tinha 2. Uhum. Voltou a brincar, voltou a correr, né? Então, os meus ainda são filhotões, eles têm um apetite de leão, adoram comida, tem que separar na hora de comer também, porque senão dá briga. Uhum. Isso que é uma raça extremamente amigável, mas eles Sim. ficam focados lá. E eu acho que, assim, talvez os cachorros, eu não consiga te dizer o que mudou, mas a minha percepção, eu mudei muito. Sim. Né? Eu lembro que na época que eu tive o Rottweiler, o Rufio, era muito comum dar pão para ele. Tá. E não que pão seja tóxico, não é. Mas não é um alimento ideal para se dar para o cachorro todos os dias, né? Como um café. Tem muitas outras alternativas. Então, a gente vai aprendendo e com isso a gente consegue pensar numa vida mais saudável para eles. Sim. Como é que você vê, então, falando já nisso, assim, como é que você vê o impacto da Mascote Fit e da alimentação saudável na vida dos pets, assim? A gente tem buscado sempre criar os cases de sucesso, né? E conversar com os tutores. E o modelo que nós trabalhamos, por ser assinatura, às vezes facilita isso. Uhum. Então, nós temos clientes de 6 anos já, que estão com a gente desde o dia 1. A gente acompanha essas histórias de evolução. Puxa, eu achei que meu cachorro não ia aguentar, porque ele não comia nada, estava fraco, estava internado, e agora a alimentação natural mudou a vida dele, ele vive bem, ele é saudável. A gente já teve caso de um Spitz, por exemplo, que é alérgico a tudo. Tudo. Ele só pode comer proteína de coelho. Até descobrir isso foi difícil, mas chegamos no veredito e é um cachorro que vive extremamente saudável hoje em dia. Uhum. E na época assim que começou, a dona até comentou com a gente que, puxa, tenho medo que ele não sobreviva, porque era fraquinho, não conseguia ingerir nada, que já vomitava. Sim. Muitos casos legais assim de cachorro que teve uma certa sobrevida, que passou a melhorar, emagrecer. Emagrecer é muito importante também. Né? Assim como o câncer, né? A obesidade em pets é uma epidemia. As estatísticas assim dizem que de 40% a 60% dos cães domésticos estão acima do peso. E a obesidade tira 2 anos de vida da expectativa de cada pet. Caramba. Por conta daquilo que eu falei, de inflamação, né, de outros problemas crônicos que vêm. Então, às vezes não é só o que a gente põe na comida, mas é o que a gente não põe. Uhum. Né? Servindo a quantidade certa, deixamos esses cachorros no peso ideal e aí acaba evitando um monte de problemas lá para o futuro. Então, eu acho que esse que é o principal ponto legal assim, que a gente vê causando um impacto na vida dos pets. E a parte mais legal é a hora de comer, né? Vira uma das melhores horas do dia, assim, você vê o cachorro feliz, contente. Eu não sei se você tem cachorro. Tem uma vira-lata caramelo ali. O clássico brasileiro? A clássica brasileira. E qual que é o nome dela? Cadilinha, acredita? Cadilinha? Cadilinha, uma longa história, mas o fato é que eu queria uma cadelinha, quando eu peguei uma, virou Cadilinha. Mas a gente chama ela de Cad. Muito bom, muito bom. Uma gulosa, essa daí é gulosa. As vira-latas são maravilhosas, assim, né? Sim. Na época de Dog Hero, o que tem de história maluca cuidando de vira-lata, as personalidades, os tipos, as coisas que eles aprontavam, é muito engraçado. Né? Eles são incríveis mesmo, na verdade. Puxa, mas muito, muito, muito bacana, assim, não imaginava que poderia trazer tantos benefícios e esses impactos aí tão positivos na vida dos
dos cachorros, né? Mas agora explica um pouquinho do negócio. Então, vocês trabalham com assinatura, além de, né, confeccionar ali as rações balanceadas já de acordo com a idade do cachorro, enfim, além de personalizar alguns casos, né, quando tem alguma necessidade específica. Por exemplo, você até mencionou esse cachorro aí que precisa da proteína do coelho. Vocês têm a proteína do coelho para poder preparar para eles? Puxa, muito legal. Temos. Eu nunca comi, o cachorro já comeu. Aí, ó. Mas vocês fazem toda essa produção aí dos alimentos e vocês funcionam com assinatura. Então, eu não compro aleatoriamente. Eu tenho que assinar com vocês aí para poder receber uma alimentação por qual período. Então, explica um pouquinho para a gente. Tranquilo. É possível fazer um pedido avulso sem nenhum problema. A gente atende também. Mas a gente gosta mais da assinatura porque é melhor para os dois lados. É legal para mascote e é muito legal para o cliente. A gente consegue entregar mais do que a própria comida, né? Então, tudo começa com o primeiro contato. O cliente pode entrar no nosso site, tem uma calculadora lá onde ele coloca os dados do cachorro e a calculadora já diz para o cliente qual que é a quantidade que ele tem que comer, né? Que o cachorro tem que comer por dia, e quais são as receitas recomendadas. Pode escolher até 3 por entrega. E aí a gente começa o plano de assinaturas. Por que eu gosto do modelo de assinaturas? Porque é o que a gente recomenda para todo mundo, né? Começar pela transição, pela introdução do alimento. Imagina assim que você é vegetariano. E aí você decide começar a comer carne. E você vai numa churrascaria rodízio, de espeto corrido. É muito difícil que você passe bem depois disso. Porque aquela questão da microbiota de volta. Os teus micro-organismos não estão preparados ainda para digerir aquilo. Você tem uma flora intestinal composta de micro-organismos que gostam de digerir vegetais. E no caso dos cachorros é a mesma coisa. Então assim, meu cachorro comeu ração a vida inteira, quero mudar para comida. Aí eu vou lá, compro 2 quilos e dou 2 quilos para ele comer. Vai passar mal. É culpa da comida? Não, é culpa da microbiota, que não estava adaptado. Então na assinatura começa assim. A gente tem uma transição bem gradual. Então, no primeiro dia vai comer bem pouquinho comida, pouco de ração. No segundo dia já aumenta a quantidade da comida, um pouquinho menos de ração. Até que no 7º dia só, que esse cachorro ele começa a comer 100% de alimentação natural. E a gente manda os pacotinhos já numerados, bem certinho. Então, essa transição, ela fica muito mais fácil. A gente manda o probiótico também, né? Que é o conjunto das bactérias boas, que vai povoar esse intestino do cachorro. Ele vai como cortesia na primeira entrega. E aí a gente vai acompanhando. Feito isso, feita essa adaptação, o cachorro pode comer só alimentação natural. E aí entra a segunda etapa da assinatura, que é esse acompanhamento. Ele perdeu peso, ele ganhou peso, a gente vai deixando ele sempre na quantidade certa, vai adaptando a quantidade que vai no pacotinho. Para filhotes, por exemplo, é muito comum, né? Primeiro mês o cachorro tem 3 meses, vai comer um pouco. Aí no segundo mês ele já está maior, ele precisa de mais comida. Então a gente vai aumentando até chegar na fase adulta. Boa. E aí a ideia é que a gente possa acompanhar ele em todas as etapas da vida, até a transição para a fase sênior, onde a suplementação muda. Né? A gente passa a ter, por exemplo, condroitina para saúde articular, L-carnitina para saúde muscular. São suplementos específicos para uma idade mais avançada, que vão ajudar esse cachorro a se manter jovem, né, por mais tempo, jovem, longevo por mais tempo. Então a assinatura ela tem essa vantagem. A gente consegue adaptar cardápios, consegue trocar receita quando o cachorro enjoa. Então, semana que vem vamos mudar o cardápio, porque agora eu quero que ele experimente porco, tilápia, frango, enfim. Essa troca, essa biodisponibilidade é algo que só enriquece dentro da vida do cachorro. Sim. Né? E é algo que a gente prepara ele gradativamente. Tá. Então, essa é a vantagem da assinatura, é por isso que a gente gosta de trabalhar assim. Mas, poxa, para o cliente que quer experimentar, que ele tem, já faz comida em casa, quer comprar, também tem a venda avulsa. Tá. E tem uma outra questão da assinatura que é muito importante, que a gente sempre diz que nós temos uma política, né, de 100% de satisfação, humana ou canina. Então, se você ou se o seu cachorro não gostarem de qualquer coisa, eu não gostei da foto que foi na etiqueta, não tem problema. Tem 14 dias, a gente faz a devolução integral do dinheiro, o
caso não esteja satisfeito. Né? Então, é uma forma da pessoa poder fazer esse teste, essa degustação, a mudança para alimentação natural, sem se preocupar com o investimento. Comprei aqui, deu sei lá quantos reais em alimentação natural e meu cachorro não gostou. Não tem problema. Quando é assinatura, a gente tem essa política que ajuda bastante, né, a tirar essa preocupação de dentro do consumidor. Tá bom. A assinatura como é que é? Eu me cadastro lá e toda semana eu recebo uma quantidade específica para aquela semana ou eu compro a cada 15 dias? Como é que é o mecanismo aí? Depende do tamanho do seu cachorro, de quantos cachorros e do tamanho do seu freezer. Né? Então, assim, vamos pegar, por exemplo, um pugzinho. Um pugzinho e um congelador normal, daqueles que a gente tem em casa, só em cima da geladeira, dá para entregar uma vez a cada 2 semanas. Fica legal, não ocupa muito seu espaço e não atrapalha tanto sua rotina. Né? Eu tenho um cachorro de grande porte, eu não tenho espaço em freezer. A gente entrega uma vez por semana. Então é bem flexível, bem adaptável de acordo com a sua rotina, que fica melhor para você. Comida o alimento vem congelado e daí eu posso usar, sei lá, o micro-ondas ou eu tenho que usar o fogão para poder esquentar? Qual que é a ideia? Deixa eu pegar uma aqui para mostrar. Vou até mostrar aqui para a câmera. Ela vem assim, né, a vácuo. Essa aqui está até suando um pouquinho. Ela vem congelada, com a foto do cachorro, né, já com a quantidade certa que ele tem que comer no dia. E aí, o que a gente recomenda? Né? Que esse descongelamento seja feito na geladeira mesmo. Então é um descongelamento lento. Esse é um erro muito comum que a gente faz na nossa própria alimentação, né? De descongelar carne na pia, descongelar frango. Então, isso é errado do ponto de vista da nutrição. Então, a gente recomenda, deixa na geladeira descongelando, deixa sempre uns 4, 5 pacotinhos. Ele a vácuo, refrigerado, dura 5 dias. No freezer, dura 6 meses. Mas a ideia é que a gente sempre reponha muito antes desse estoque acabar. Né? E aí, para servir, super simples. Só abrir e servir. Não preciso esquentar nem nada. Não precisa. A maior parte dos nossos clientes come geladinho, adora. Se quiser, ou se for um cachorro com um pouco mais de seletividade alimentar, aí sim pode aquecer. A gente recomenda o banho-maria, né? Então esquenta a água, desliga o fogo e aí deixa o pacotinho imerso por uns minutos na água quente. Ou dá para aquecer no micro-ondas também, sem nenhum problema. Aí a recomendação é em potência baixa. Não, bacana. E além da alimentação, você já apresentou aqui o probiótico, vocês têm outros produtos também, né? O que mais que tem aí na linha de produtos da Mascote? Legal, a gente tem a nossa pasta de dente, essa aqui, né? Essa é outra coisa legal que eu esqueci de falar, da assinatura. Todo assinante novo, ele ganha um kitzinho aqui com a pasta, com a escova. Né? Porque tão importante quanto essa alimentação é a saúde bucal. Recentemente a gente esteve em contato com a doutora Rebeca, que é dentista veterinária, especialista, mestre. Na verdade, ela é doutora nessa particularidade, né, da vida dos cachorros. E ela me falou uma coisa que eu não sabia. Quantas vezes o cachorro tem que escovar o dente? Puxa, não sei. Chuta. Puxa, tem que lembrar, Iaco. Você sabe que a Cade não gosta de escovar os dentes. Ela fecha a boca e não me deixa. Muitos odeiam. Então eu não sei direito agora. Uma vez por dia é o recomendado. É mesmo? Caramba. Não, que nem a gente, pelo menos. Não, a gente tem que ser 3 vezes. Depende, alguns, né? Mas é que nem a gente mesmo. É uma vez por dia recomendado. Escova de criança é a melhor opção, com as fibras mais macias, né? Com as cerdas mais macias. E isso também impacta diretamente em todas as questões que a gente falou. Tem muitos cachorros que não gostam, então é importante acostumar. Tem técnicas para o cachorro ir gostando, para ele se adaptando com a manipulação na boca dele. E quando a gente evita esse tipo de doença periodontal, também traz uma série de consequências a longo prazo. Assim. Né? O cachorro não fala quando ele está com dor, né? É muito difícil. Então a gente manda já na primeira entrega um kitzinho da pasta e escova, e tem a versão que é um pouquinho maior aqui, que é para quem quer comprar depois a pasta, né? Essa versão de 90 gramas. Então é um produto que a gente desenvolveu também pensando em saúde. E temos alguns suplementos adicionais, né? Que aqui é o caso da vitamina D3, o ômega 3 também, que é um antioxidante incrível. São coisas que a gente recomenda para manutenção do bem-estar, da saúde do cachorro e longevidade também. Sim.
Beleza. E tem alguns produtos, tem algo que esteja aí na mira de vocês? Algum novo produto, algum novo lançamento ou não? A gente sempre tem alguma coisa na gaveta, né? Mas, a princípio, ainda nada pronto para sair, né? A gente tem ideias aí na parte de petiscos, na parte de enriquecimento ambiental, né? Que é o desafio do cachorro comer, dele ter toda aquela questão de não ser tão fácil para ele, mas ainda não tem nada já engatilhado para sair nos próximos dias. Tá bom, beleza. Puxa, Bruno, que papo legal, viu? Você sabe que é aquela coisa, né? Quando a gente tem pet, a gente ficaria um dia inteiro conversando, porque sempre teria história, né? Ainda mais num assunto tão rico aí como alimentação natural para cachorros. Puxa, bacana mesmo aí a conversa. Muito obrigado por estar aqui com a gente, contando essa história tão bacana aí da Mascote Fit. Pô, eu que agradeço de novo aí o convite, muito legal estar aqui. A gente tenta sempre difundir o máximo, né? O conhecimento, as coisas sobre alimentação natural. Ainda é um produto muito desconhecido, né? Tem esse estigma que cachorro tem que comer ração e é o que eu tento quebrar, o que a gente tenta quebrar na Mascote, que o cachorro é um animal que está com a gente 10 mil anos, ração existe há 90, né? É o que eles comiam antes, o que a gente sabe que eles têm que comer agora. Então, é com base em todas essas premissas que a gente pensou num produto com todo carinho, todo amor, para que o cachorrinho, né, de cada um, a família, o membro da família peludo possa aproveitar. Bacana. Puxa, Bruno, de novo aí, muito obrigado. E para você aí que nos acompanhou até agora, acompanhe também aí o @pinogazeta ou o site www.casapinol.com.br para receber mais informações sobre saúde e bem-estar e também aí, ó, sobre pets, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.